Pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins, aqui de língua portuguesa, e nós vamos agora iniciar mais uma aula. Então vamos observar o nosso objeto do conhecimento? Vamos lá! Nós vamos nesta aula trabalhar a respeito da distinção entre fato e opinião. Em especial, nós vamos fazer isso trabalhando com o fato e opinião em textos de diferentes gêneros e estruturas textuais. Ok, gente? Então, sabendo que é importante no momento da leitura sabermos distinguir o que é um fato e o que é uma opinião, vamos para essa aula. Então, pessoal, na sua vida, no seu dia a dia, você já parou para observar que você está diante de situações que acontecem e que, a respeito dessas situações, muitas opiniões são emitidas? As pessoas observam aquele fato que aconteceu e aí, a partir daquele fato, dizem se concordam, emitem uma opinião. E aí vão debatendo sobre esse fato e o fato vai repercutindo, vai sendo comentado. É muito comum no mundo dos famosos assistir a esse tipo de situação. Aconteceu um fato na vida de alguém famoso e as pessoas ficam comentando, dando ali a sua opinião sobre a vida daquela pessoa. Ou de repente, ali em um bairro ou em alguma comunidade, aconteceu alguma situação com alguém. E aí as pessoas vão comentando e vão emitindo as suas opiniões a respeito daquele fato ocorrido. Ok, isso mostra para nós de maneira bem clara, né, que existe o que é um fato e que existe o que é uma opinião. Mas vocês sabiam que também para a nossa leitura é importante que saibamos quando estamos lendo algo que é um fato efetivamente comprovado e algo que é uma opinião sobre o fato? Existe essa diferença. É importante que na nossa leitura nós saibamos distinguir, porque às vezes a gente lê uma coisa que é a opinião de alguém, mas acaba tomando aquilo como um fato, como uma verdade. E a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de situação. Para ilustrar situações assim, nós temos um vídeo de uma situação que nós criamos aqui, que nós encenamos para vocês. Então acompanhem. É um vídeo bem breve, mas que ilustra de maneira bem interessante essa situação, essa diferença entre aquilo que é fato e aquilo que é opinião. Acompanhem aí. Qual é o preço da gasolina? Está ali na placa, senhor. Isso é um assalto. Ei, mano, acabou de acontecer um assalto ali no posto de gasolina, ó. É mesmo? Que perigo. Pois é, cara. O preço está muito alto, assim fica difícil. Então, nós podemos observar aí os professores de língua portuguesa de vocês atacando de atores, não é? Mas o que a gente podemos observar, o que nós podemos, observar nessa situação aí é o quê? Que existe um fato. Qual é o fato que aconteceu aí? Alguém chega para abastecer o seu veículo, no caso aí é uma moto, e essa pessoa reclama do preço do combustível. Este é o fato. Isso é que pode ser comprovado por outras pessoas. Outras pessoas que estavam ali observando o fato, a própria frentista do posto pode também comprovar. Né? As pessoas observando aquela situação, todas elas irão concordar e comprovar que isso foi o que aconteceu. Um motociclista chegou
abasteceu ali, querendo abastecer o seu veículo e reclamou do preço do combustível. Isso é o que aconteceu. Porém, duas pessoas ali ouvindo a conversa, um fragmento de conversa apenas, ouviram aquilo e, opa, a partir desse pequeno fragmento, acabaram por fazer o quê? Acabaram por formular toda uma ideia, uma teoria, de que houve um assalto efetivamente lá no posto de gasolina. E essa história começou a andar, virou até mensagem ali no aplicativo de mensagem, né? Foi repassada ali para um grupo de pessoas e a história se propagou. Então, de um comentário exagerado, né? O preço está muito alto, isso é um assalto, a palavra assalto acabou se tornando um efetivo, vamos dizer assim, como se efetivamente tivesse acontecido, né? Foi aí espalhada, foi propagada a notícia como se realmente o assalto tivesse acontecido. Então notem que nesse vídeo aí nós podemos observar essa diferença. O fato realmente acontecido é um, mas a opinião de quem enxergou só um pedacinho da situação, de quem ouviu só um pedacinho da conversa, foi outra. E o que é pior, essa opinião acabou se espalhando como uma verdade. E eis aí a razão, o motivo de efetivamente sabermos diferenciar o que é fato e o que é opinião. Beleza, sétimo ano? Então, resumindo tudo isso que eu falei, nós temos uma cartela, olhem aí. O fato efetivamente ocorrido foi o motociclista fica espantado com o preço do combustível. Entretanto, algumas pessoas sem o conhecimento do todo da situação, do todo do contexto, produziram opiniões. Opiniões de que um assalto efetivamente tivesse acontecido. E a partir de fragmentos da situação, acabaram compartilhando essa opinião como se fosse um fato. Mas a nossa mensagem a partir disso tudo é clara. Na próxima cartela a gente tem essa mensagem e essa diferenciação. Fatos e opiniões são coisas diferentes e isso precisa estar bem claro aqui na mente do sétimo ano, tá bom, gente? Tá bom, professora? A senhora está falando desde o começo da aula, já ilustrou para nós aí com um vídeo de uma situação e tem dito que fato é uma coisa, opinião é outra. Beleza? Vamos então definir, vamos apresentar conceito para que fique mais claro para vocês do que é um fato, do que é uma opinião. Então, na próxima cartela a gente tem justamente essa conceituação. Primeiro conceito, fato. O que é fato, sétimo ano? Vamos lá. Fato é o evento, o acontecimento cuja ocorrência pode ser comprovada. Olhem aqui a palavra, comprovada. Ou seja, mais de uma pessoa que esteve ali naquela situação podem comprovar o acontecimento daquele evento, daquela situação. Segundo o dicionário, fato, né, a palavra fato é um substantivo masculino e diz para nós que é um evento de cuja ocorrência se tem conhecimento ou coisa cuja existência não se põe em dúvida. Então, o fato vai ser, então, algum evento que aconteceu, algum evento ou acontecimento, alguma situação ocorrida. E essa situação, esse evento, esse acontecimento pode ser comprovado por mais de uma pessoa, por mais de um participante da situação. E aí, por poder ser comprovada, é uma situação que não se põe em dúvida, tá bom, gente? Então, vamos relacionar aí o fato com ações efetivamente ocorridas, não é? E aí, tá, esse é o conceito de fato. Então, vamos agora ao conceito de opinião? Vamos lá. Opinião. Opinião é o modo pessoal e particular de avaliar os fatos. Então, olhem aí, modo
pessoal, modo particular, ou seja, cada um vai ter o seu. De fazer o quê? Avaliar, fazer aquele famoso juízo de valor, julgar, tá bom? Avaliar os fatos efetivamente ocorridos. Segundo o dicionário, a opinião vai ser um substantivo feminino e significa o quê? O modo de pensar, de julgar, de ver. 2. Ponto de vista ou posição tomada sobre assunto em particular. Esse assunto pode ser social, político, religioso, etc. Enfim, então notem que mesmo lá no dicionário a gente consegue observar e enxergar de maneira muito clara a diferença. Enquanto que no fato a definição é de que é um evento efetivamente ocorrido e que pode ser comprovado e que a ocorrência não se põe em dúvida, a opinião é um modo particular de cada um de avaliar os fatos ocorridos, tá bom? É um modo pessoal de julgar, de ver, enfim, de avaliar, de julgar algo que aconteceu. Então, volta aqui com a professora, fazendo o paralelo com o vídeo que a gente viu no começo da aula, gente. Qual é o fato? Qual é a situação, o evento que efetivamente aconteceu naquela situação do vídeo, cuja a ocorrência não se põe em dúvida? Qual é a situação que efetivamente a gente pode observar no vídeo que outras pessoas ali, no caso a frentista, por exemplo, poderia comprovar? Ora, é o fato de que o motociclista chega ao posto, pergunta pelo preço do combustível ali e acaba se queixando do preço. E usa uma expressão popular muito utilizada, né? Isso é um assalto e assim por diante. Isso é o fato. A outra situação de que o fato realmente aconteceu, a situação do assalto, o assalto aconteceu, o assalto ocorreu, espalha a notícia, entre aspas, de que o assalto efetivamente aconteceu. Isso tudo, gente, é opinião. Por que é opinião? Porque é um ponto de vista particular de uma pessoa que ouviu ali a interação entre o motociclista e a frentista e julgou que aquela palavra assalto fosse efetivamente um assalto e não uma expressão de espanto, né? Então, alguém ali passou e, julgou a situação. Alguém ali passou e, avaliou a partir do seu ponto de vista particular. Efetivamente ocorreu um assalto? Não. E isso, percebam, pode ser questionado, porque ali é uma opinião particular de alguém. E as opiniões estão aí para isso mesmo, gente. Você observa a situação, emite uma opinião, alguém vai discordar de você, alguém vai colocar a sua opinião em xeque, vamos dizer assim, em dúvida, vai te questionar, vai te perguntar, isso é realmente assim? E assim por diante. Então, 7º ano, a partir de agora, entendam a diferença entre o que é um fato e o que é uma opinião, certo, pessoal? E aí, tendo clara de que fato e opinião são coisas, olha, diferentes, distintas, uma coisa é fato, outra coisa é opinião, agora vamos transpor isso para a leitura de textos. Lembra? Porque o nosso foco vai ser a efetiva leitura de um texto, tá bom, gente? E a efetiva leitura de um texto vai implicar da gente exatamente esse processo de, saber que parte do meu texto traz uma opinião, que parte do meu texto traz um fato. E aí, a gente tem aqui, só para finalizar esse momento de aula, uma cartela que resume esse pensamento. Então, vamos olhar aí? Resumindo, fato é algo que aconteceu, uma informação a ser transmitida. E a opinião é o que alguém pensa sobre o fato. Certo, gente? Então, essa cartela aí resume. Se quiser depois copiar no caderno, fiquem à vontade. E aí, isso vai nos ajudar a guiar, a partir de agora, a leitura que vamos fazer, tá bom? A primeira leitura que a gente vai fazer é de um artigo de opinião. Então, já é um texto do qual esperamos que
saiam aí opiniões, mas essas opiniões são colocadas a partir de algum fato ocorrido. Então vamos à leitura e depois a gente vai separar o que é um fato, o que é uma opinião, ok? No artigo de opinião temos o seguinte título: Opinião. Vitórias recentes do Brasil diminuem a força das narrações ufanistas. Por ufanistas, gente, entendam o seguinte: é tudo aquilo que é extremamente nacionalista, tá bom? Ufanismo é um nacionalismo que só vê vantagens e qualidades em relação ao país, tá bom? Então, é isso. Então, esse texto vai falar sobre as vitórias do Brasil nos esportes que tem diminuído aí a força das narrações que eram efetivamente, exageradamente nacionalistas, ok? Então vamos ao texto. Por muitos anos, o Brasil se acostumou a ouvir narrações esportivas em tom emotivo. A cobertura esportiva era baseada no tripé futebol, Fórmula 1 ou Fórmula Indy e vôlei, que, a bem da verdade, eram os únicos esportes à época nos quais o Brasil tinha boas condições de êxito. As vitórias nos outros esportes não passavam de conquistas esporádicas e passageiras, ou seja, poucas, uma vez ou outra, e que não durava muito, né? Era um ou outro momento de brilho ali que algum esportista excepcional conseguia. Com tão poucos esportes para fazer os brasileiros se orgulharem, foi natural o aparecimento desse tipo de narração emocional, passional, ultranacionalista. E aqui não estamos falando de política. O próprio texto já faz o esclarecimento, não é? Só que esse estilo causa, para alguns, lágrimas de emoção e talvez para um número tão expressivo quanto espasmos de irritação. Então, basicamente, nesse texto de opinião, o que a gente vai observar aí, né? Percebam que é só um fragmento, não é o texto todo. Esse autor está se posicionando e está emitindo opiniões sobre o quê? Sobre o fato de que é normal as coberturas esportivas, em especial as narrações dos eventos esportivos, serem aí extremamente passionais, carregadas de emoção, né? Os narradores buscam imprimir ali na sua narração, no seu momento de narrar ali o evento, eles buscam imprimir uma excessiva emoção, quase como que querendo que quem está assistindo também sinta essa mesma emoção e queira ali se emocionar, chorar, se divertir, ficar alegre, enfim, é sobre isso. E aí ele está dizendo que, mais recentemente, como o Brasil começou a brilhar em outros esportes, vai se tornar mais comum, e que bom, né, que os atletas se destaquem. Então, não vai precisar, pelo menos num futuro próximo, ter tantas narrações emotivas. Essa é a opinião desse autor. Mas aí a gente colocou numa tabelinha, para ficar mais claro. Desse texto aí, desse trecho que a gente acabou de ler, o que é fato e o que é opinião. Então, vamos à cartela, porque a gente tem essa divisão. Nesse texto que a gente acabou de ler, o que é um fato? O que pode ser efetivamente comprovado pelos outros? É que, por muitos anos, o Brasil se acostumou a ouvir narrações esportivas em tom emotivo. Isso era fato, gente. Se você pegar a gravação das narrações de anos atrás, início dos anos 90, anos 80 e outras mais antigas, você vai sempre observar que os narradores apresentam a situação ali ocorrida com um tom emotivo, querendo ali passar uma emoção para o seu telespectador ou para o seu ouvinte, no caso do rádio, né? Então isso é um fato por quê? Porque isso pode ser comprovado por quem quer que vá e busque uma fita e assista isso de novo, que esteja gravado ali, tá bom? E qual é a opinião do autor desse texto sobre isso, já que é um artigo de opinião? A opinião dele é que foi natural o aparecimento desse tipo de narração emocional, passional e ultranacionalista. Para ele isso foi natural.
foi natural. Por quê? Porque, de acordo com ele, eram poucos os esportes em que o Brasil se destacava. Então, naquilo que era destacado, tinha que ter emoção, que era para o pessoal se empolgar e assistir. E outro momento aqui de opinião dele nesse trecho, de que a narração era emocional, passional e ultranacionalista. Notem que ele traz muitos adjetivos para dizer da narração. Ela era emocional, ela era passional, ela era ultranacionalista. E esse aparecimento para ele, de acordo com ele, foi natural. Por que isso é uma opinião, professora? Porque, de repente, outras pessoas podem não concordar com isso, dizer que não foi natural não, que, ok, os narradores narravam em tom emotivo, mas isso não foi nada de natural. Na verdade, isso foi uma forçação, eles fizeram porque quiseram e assim por diante. Então, uma outra pessoa pode ter esse ponto de vista, essa opinião. Então, notem, aqui no meu fato, eu tenho algo que pode ser comprovado. E aqui eu tenho uma opinião, um ponto de vista da pessoa que escreveu o texto sobre o fato. Ok? Vamos adiante. Outros dois fatos que aparecem nesse trecho de texto que a gente acabou de ler. Fato: a cobertura esportiva era baseada no tripé futebol, Fórmula 1 ou Fórmula Indy e vôlei. Isso é um fato porque, novamente, isso pode ser comprovado por outras pessoas. Se você for, de repente, pesquisar os arquivos das televisões que transmitiam esportes para a TV aberta brasileira, você vai ver que a maior parte dos arquivos são relacionados ao futebol, às corridas, né, Fórmula 1 e Fórmula Indy, e ao vôlei. Então, isso é comprovável. Se é comprovável, é fato. Efetivamente ocorreu. E, mais adiante, as vitórias nos outros esportes não passavam de conquistas esporádicas e passageiras. Isso é um fato porque, realmente, se você for olhar o histórico esportivo brasileiro até um certo tempo atrás, o maior quantitativo de sucesso e de vitória era realmente no futebol, na Fórmula 1 e Indy, né, as corridas, e no vôlei. Nos outros esportes acontecia, sim, mas era uma coisa pouca, pequena, era esporádico, era passageiro. Então, de novo, isso é fato porque pode ser comprovado por outras pessoas que forem ali estudar, procurar os arquivos, verem, vão conseguir verificar efetivamente o acontecimento desses elementos aqui. Então, esses trechos do texto trazem fatos. Agora, e a opinião? Bem aqui ao lado. Este estilo causa para alguns lágrimas de emoção e, talvez para um número tão expressivo quanto, espasmos de irritação. Aqui, ele está falando especificamente da questão da narração emotiva, né? É ele que está dizendo que, para alguns, pode causar lágrimas de emoção. E, talvez, para um número tão expressivo quanto, ou seja, no mesmo patamar ali de valores, vai causar espasmos de emoção, de irritação, perdão. Então, notem que isso aí é algo que é opinioso porque a gente não tem como comprovar a efetiva ocorrência desse fato aí. Eu não estou assistindo a televisão do lado de todo mundo para comprovar que, na mesma medida que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, como eu não consigo comprovar, então isso aqui vai passar para o campo da opinião. Certo, pessoal? Então, percebam que também para ler textos, a gente precisa entender e observar quando a gente tem no texto uma informação, um fato efetivo, e quando a gente tem uma opinião sobre aquela informação, sobre aquele fato, né? E aí a gente começa a destrinchar. O que pode ser comprovado? Se pode ser comprovado por outra pessoa que vai ler o texto ou que vai observar o mesmo fato, então é uma opinião. Agora, se é algo que não pode ser comprovado de maneira efetiva por outra pessoa, então aí passa para o campo da opinião. Ok, pessoal? Vamos adiante, a gente tem um outro texto para ler, para fazer a mesma dinâmica. Então agora é um texto que é uma fábula, ou seja, uma narração. Vai contar para nós uma história. Olha o que o texto diz para nós. O velho, o menino e o burro. Um velho e um menino seguiam pela estrada montados num burro. Pelo caminho
As pessoas com as quais cruzavam diziam: que crueldade a desses dois, querem matar o burro. O velho, impressionadíssimo com os comentários, mandou o menino descer. Mais adiante, outras pessoas observando a cena diziam: que velho malvado, refestelado no burro e o menino, coitado, andando a pé. O velho, então, desceu do burro e mandou o menino montar. Daí a pouco, outras pessoas vendo a cena comentaram: onde já se viu uma coisa igual? Um menino cheio de vida, montado no burro e o velho a caminhar na estrada. Depois dessa, o velho não teve dúvidas. Mandou o menino descer e ambos, com esforço, passaram a carregar o burro. Está claro que os comentários não se fizeram demorar e dessa vez seguidos de gargalhadas. Evidentemente, todo mundo estranhava os dois carregarem o burro. Então, esse texto aí de La Fontaine mostra para nós uma situação em que, se tem aí muitas opiniões sendo ditas sobre um fato, sobre vários fatos que vão ocorrendo ali dentro do texto, não é? E uma outra informação antes de continuarmos é porque, por ser uma fábula, as fábulas buscam nos ensinar alguma coisa também, né? No caso aqui, a gente acaba aprendendo a não se importar tanto com a opinião dos outros, né? Se nós não estamos fazendo nada de ilegal, então vamos seguir a nossa vida e ouvir menos a opinião alheia. Mas voltemos ao texto e voltemos à distinção entre o fato e a opinião. Neste texto, o que nós temos de fato? Primeiro fato é o velho e o menino montados no burro. Por que isso é um fato, professora? Porque isso é uma ação comprovada, né? Outra pessoa que ler o texto, outra pessoa que estivesse ali na situação, poderia comprovar que o velho e o menino estavam montados no burro. Isso é um fato comprovável, um fato efetivamente ocorrido, algo, um evento que efetivamente aconteceu. E a gente tem, então, esse primeiro fato. E sobre esse fato, tem-se uma opinião. Qual é a opinião? Ah, isso é uma crueldade contra o burro. Me digam, vocês aí do outro lado, me digam, essa crueldade, esse fato de pensar que isso é uma crueldade, isso é um fato? Não, isso é uma avaliação de alguém sobre esse fato. Outra pessoa podia olhar para essa cena e não achar que é uma crueldade. Então, notem que a opinião, ela é particular. Ela é particular, ela é individual. Alguém olha para a cena e acha uma crueldade. Outra pessoa olha para a mesma cena e não acha uma crueldade. Mas o que é fato? É que o velho e o menino estavam montados num burro, ok? Seguindo o texto, tem outro fato. O velho montado no burro e o menino seguindo a pé, né? Ele ouviu a opinião dos outros e, seguiu montado no burro e mandou o menino descer, né? Isso é fato, novamente, é comprovável. Outras pessoas que estivessem assistindo a essa cena poderiam comprovar que, de fato, o velho permaneceu montado no burro e pediu que o menino seguisse a pé, correto? Novamente, sobre esse fato surgiram opiniões. E qual foi a opinião? De novo, a crueldade. E a crueldade dessa vez é contra o menino, não apenas contra o burro, né? Novamente, isso é a opinião particular de alguém ao olhar para aquela cena. Outra pessoa poderia olhar e pensar, não, realmente está certo, né? O menino é jovem, tem energia e o velho está mais cansado, então merece descansar e seguir montado no burro, porque o burro, né, é um animal que está acostumado ali, então está carregando apenas um dos dois. Não tem crueldade nenhuma. Percebam que o fato disso ser ou não uma crueldade é algo individual. É algo particular de uma pessoa, correto? O texto segue. E aí outro fato acontece. É que então o velho e o menino trocam de posições, né? O menino vai seguir montado no burro e o velho a pé. E aí novamente vem a opinião dos outros, a opinião de quem estava observando a cena. Agora a crueldade é contra o velho. Notem que
O fato do menino seguir montado no burro e o velho a pé é um fato por quê? Porque outras pessoas que estivessem observando a cena poderiam comprovar, tá bom? Mas o fato de pensar que isso é uma crueldade é uma opinião individual. Alguém olhou para aquilo e pensou, crueldade. Notem que se de repente outra pessoa poderia olhar e pensar, não é uma crueldade, está certo, está bacana, né? O menino é menor, é mais frágil, então ele merece seguir montado no burro. Além disso, ele é leve, então o burro não vai se cansar ao carregar o menino. E o senhor velho, ele é um pouco mais pesado, ele é mais forte, então ele segue a pé, ali protegendo o menino e guiando o burro, então está certo. Notem, então, que o fato de pensar que é uma crueldade é uma visão individual. E aí o texto finaliza com outro fato acontecendo. O fato de que o velho e o menino acabam carregando o burro, não é? Então vejam aí que, de novo, alguém que estivesse observando, acompanhando a situação, observando a cena, vão notar ali que isso efetivamente ocorreu. Então é um fato. E aí, novamente, vem uma opinião dos outros sobre o fato acontecido. E qual é essa opinião? A opinião é de que essa situação é estranha, absurda e que faz alguém rir. Por que isso é uma opinião? Porque outra pessoa que assistisse à mesma cena poderia pensar o contrário. Não é estranho, não, tá certo. O burro não tem que ficar ali servindo aos seres humanos, né? Os defensores da causa animal iriam olhar para aquilo e pensar, bacana, estão ali tratando muito bem o burro. Então notem que isso, né, esse fato de achar estranho, absurdo, né, para essa última situação, é de novo uma opinião. E aí o que tem que ficar claro para nós, a partir do momento em que estivermos lendo um texto ou avaliando uma situação, é que fato é tudo aquilo que pode ser comprovado pelos demais participantes da cena, por quem estivesse assistindo a cena ou por outras pessoas que possam ler. Você consegue encontrar elementos que vão comprovar a efetiva ocorrência daquela situação. A opinião é uma avaliação, a opinião é uma forma de pensar individual de cada um. Cada um vai ter uma opinião sobre cada um dos fatos que aparecerem. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula que mostra a importância entre distinguir aquilo que é fato e aquilo que é opinião. A sua aula continua no próximo vídeo.